Olá, que prazer ter você com a gente outra vez. Espero que a sua satisfação seja pelo menos a metade da minha e reencontrá-lo. O que nós vamos tratar hoje é um assunto dos mais corriqueiros em todos os lugares desse nosso querido planeta, a nossa casa, meio ambiente. As mudanças climáticas, elas são verdadeiras ou são apenas questões ideológicas? Mas parece que os sinais que a Terra tem dado para o ser humano são muito claras. E as cidades estão preparadas para essas mudanças, para sofrer tanto com o que o mundo, o que o planeta está aprontando? Tivemos aí uma seca, pelo menos aqui no Centro-Oeste, uma seca de 6 meses, seca mesmo. E agora um período de chuva que começou muito cedo e começou muito intenso e já causa muitos problemas nas cidades. Goiânia não faz bonito nesse campo. Mas é um assunto que será tratado agora, aqui em novembro, no Fórum Goiânia Resiliente. O que é isso? Como é que as cidades podem se preparar? Como Goiânia vai se preparar? No ano que vem, novos dirigentes administrativos estarão nas cidades do Brasil. Como é que eles podem se portar à frente da administração para fazer com que suas cidades sofram menos? Tema deste nosso Pode Tudo. Apoio Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Com prazer eu estou recebendo aqui no estúdio do Pode Tudo o geógrafo e cientista ambiental Pedro Novaes. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite. É uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Cassinho. É um prazer estar aqui e poder discutir esse assunto tão importante. Pois é, e eu vejo o Pedro e lembro do pai dele, um dos mais importantes jornalistas do Brasil, que virou também um jornalista ecológico, trabalhando para divulgar a causa ecológica da preservação ambiental, das boas práticas ambientais. Washington Novaes, de saudosa memória. Pedro, a cidade, vamos começar por Goiânia, né? Ela não está preparada de jeito nenhum para essas mudanças que estão ocorrendo. Não sei se é culpa do homem, pode ser até, né? Mas ela parece que só se preocupa em construir, não está preocupada em fazer mitigação de problema. Acho que é o caso da maioria das nossas cidades ainda, né? Embora muitas estejam saindo na frente e já estejam fazendo essa discussão sobre isso, né? Como é que nós vamos, nas cidades, nos preparar para enfrentar essas mudanças do clima que a gente vê que estão acontecendo, né? Em Goiânia essa discussão ainda não começou, né? E precisa começar, né? Está demorando a começar. E o objetivo do projeto, é isso que nos traz aqui, né? O projeto Cidades Resilientes, que vai realizar nos dias 25 e 26 o Fórum Goiânia Resiliente, exatamente para tentar dar um pontapé inicial nesse debate aqui na cidade e começar a discutir estratégias de adaptação às mudanças climáticas. E você não é de Goiânia, mas mora aqui há muito tempo. E como geógrafo, como um pesquisador ambiental, você tem visto a cidade, né? Não há, eu estou aqui já, não sou daqui, mas já estou aqui há bastante tempo, desde 75, eu vejo que a cidade se transformou, ela foi indo na forma que ela tinha que ir, sem um planejamento global que contemplasse a questão do meio ambiente. Sim, eu acho que tem isso, né? Isso também não é exclusividade de Goiânia, né? Próprio da maioria das nossas cidades, esse crescimento desordenado, né? Goiânia, por outro lado, assim, até tem algumas virtudes e vantagens, assim, né? A gente é uma cidade relativamente arborizada, né? Uma das cidades mais arborizadas do Brasil. A gente tem partes, digamos assim, né, das calhas dos nossos rios preservados. A gente tem um projeto que é o Macambira Nicuns, por exemplo, que é uma referência em gestão, né, da rede hidrográfica e tal. É claro que isso precisa ser expandido para os outros cursos d'água da cidade, onde a gente tem também muitos problemas. Mas os desafios são muito grandes, assim, a cidade precisa se preparar para isso. Ela não tinha enchente. Quando eu vi para cá, ela não tinha enchente. O lugar que inundava um pouco era ali perto onde é o fórum hoje, perto do bosque dos Buritis, ali. Hoje você tem
inundação em vários lugares da cidade, ruas que ficam intransitáveis, há destruição demais da conta. O que pode ser feito para mitigar isso? Eu não digo jamais nem para acabar, mas para mitigar isso. Então, de fato, né, isso tem, né, a questão, a gente está vendo isso hoje, né, assim, né, anteontem a gente teve uma morte por causa de enxurrada, né, uma pessoa que foi arrastada por enxurrada num bairro de Goiânia. São coisas muito graves e isso tende a ficar mais intenso porque uma das características que a gente está vendo aí das mudanças climáticas é isso da gente ter chuvas muito intensas com maior frequência, né? Em vez das chuvas estarem mais espalhadas, né, ao longo do tempo e acontecerem de forma mais... o volume de precipitação se distribuir mais ao longo dos dias, ele está se concentrando em menos dias do ano, em horários mais concentrados. Com isso gera uma sobrecarga, né, de volume d'água que cai sobre a cidade. Então isso é uma coisa, é um aspecto que é próprio das mudanças que a gente está vendo. E aí isso junta com a história da impermeabilização, né? A cidade a água não tem por onde penetrar no solo, né? Ela topa com uma camada de concreto e asfalto muito grande. A gente não tem dados precisos assim sobre o índice de impermeabilização da cidade, mas alguns estudos falam aí em torno de 80%, né? Assim, que só 20% da área urbana de Goiânia seria área não impermeabilizada, né? Com isso, as enxurradas se formam, a água se concentra e ela tende a escoar superficialmente até achar a calha dos rios, né? Que aí também acabam sobrecarregadas, porque um grande volume que em outra condição teria penetrado no solo, ele acaba escoando também para dentro dos rios e isso gera num primeiro momento as enxurradas, né? No segundo momento as inundações e as enchentes, porque a própria calha do rio também não comporta todo o volume com o qual ela está tendo que lidar, né? Como que resolve isso, né? Exige uma mudança mesmo de perspectiva, de forma de pensar a própria relação da cidade com a água, né? Então, assim, vai exigir a gente, ao longo do tempo, tentar diminuir essa impermeabilização, né? Criar estímulos para os proprietários manterem mais áreas permeáveis nos seus lotes, criar estímulos para os proprietários armazenarem água da chuva nos seus lotes, né? O que, por outro lado, também economiza água, o que é muito bom. E também precisamos, isso é uma coisa que a cidade está fazendo e vai ser importante, né? A Universidade Federal está elaborando hoje a atualização do plano de drenagem da cidade, né? E a gente conhece quem está à frente, são pessoas muito competentes, é o professor Kleber Formiga quem está coordenando, que é da Escola de Engenharia, e eles estão considerando essa questão das mudanças do clima, das chuvas mais intensas e tal, para proporem medidas estruturantes aí para cuidar dessa drenagem, né? Mas tem que ter uma mudança de filosofia também, assim, a gente precisa parar de brigar com a natureza, né? A gente tem essa pretensão de querer controlar, né, aquilo que a natureza faz, né? Então, um caminho que muitas cidades estão começando a adotar é aquilo que se tem chamado de soluções baseadas na natureza, que é de tentar também, dentro do possível, isso é um processo que precisa ser planejado para acontecer ao longo de anos, de voltar a paisagem da cidade para formatos mais próximos do que ela era antes. Isso significa desimpermeabilizar parte da cidade, desfazer a canalização dos cursos d'água para que os cursos d'água possam ter mais espaço, né? Desocupar a parte da calha dos rios para que os cursos d'água possam ter mais espaço para espraiar suas águas, para subir naturalmente o volume das suas águas e tal. Então são várias coisas que têm que ser pensadas e que têm que ser discutidas com a cidade, né? De uma forma participativa, democrática também, para que todo mundo entenda que a gente precisa se adaptar para lidar com isso. Lei existe, né? Por exemplo, o Código de Postura, a lei de construção, ela exige que um percentual da área construída permaneça permeável, que a água, acho que 10%, permaneça ali do jeito que está, com a terra, para que ela possa absorver a água. Só que a primeira coisa que a pessoa faz depois que recebe o habite, ela vai para lá, manda cimentar tudo pronto.
A água que filtraria naquele pedaço de chão, ela vai para algum lugar, ela tem que ir, porque a água tem esse péssimo defeito de ir para baixo sempre, né? Então, se ali não dá para infiltrar, ela escorre. Não tem como. Né? Então, e a gente vê os próprios prédios todos, que Goiânia também, um volume de construção muito grande, muitas áreas já estão altamente adensadas. Todos aqueles prédios, eles são há uma laje em todo o terreno, né? Porque embaixo eles fazem as garagens subterrâneas. Quer dizer, então, os prédios também não têm área permeável. Sim. O que a prefeitura poderia fazer é a calçada permeável. E a gente não vê boa vontade nisso, né? Sim, eu acho que tem várias medidas, né? Mas, assim, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que buscar mecanismos para aumentar essa permeabilidade da cidade, né? Exigindo, de fato, né? E isso aí implica também, porque, como você diz, já é obrigatório, né? Mas não existe fiscalização depois que a obra é concluída, né? Então, a gente vai ter que pensar em vários mecanismos. Né? As calçadas permeáveis são uma tendência, pisos permeáveis em geral, né? Em parte das ruas, por exemplo, isso também pode ser feito, né? Antigamente as cidades tinham um paralelepípedo que funcionava muito bem né, nesse sentido. Em ruas de tráfego menor, né, menos intenso, isso pode ser uma solução também, né? Asfalto não é a única solução de pavimentação, né? Então são coisas em várias direções que a gente vai ter que pensar, porque também, assim, né, esse paradigma digamos assim, dos engenheiros, vamos dizer assim, né, de que tudo se resolve com obra, né, a gente está vendo que não é fato, assim, que não, por mais que você faça obras de drenagem, né, que você construa galeria de águas pluviais e você tente captar as águas, isso não resolve o problema totalmente. Em geral, na maior parte das vezes, isso só joga o problema para baixo, né? Porque é aquilo, você vai captar água aqui, você vai jogar ela na calha do rio, mas o rio tem um limite do que ele suporta de volume de água também, né? E os rios estão degradados, a maior parte deles perdeu, né, sua vegetação ciliar, que também ajudava na penetração da água no solo, muitas vezes foram retificados, canalizados, as margens foram ocupadas, então muitas vezes quando você simplesmente faz novas galerias, você está só exportando o problema para baixo e jogando ele para cima de quem mora lá para baixo também, né? Então não adianta, a gente tem que pensar os cursos da água e a rede hidrográfica em relação à questão da chuva, né? Pensar a rede hidrográfica da cidade como um todo para que justamente a água, só o volume que os rios comportam, né, chegue até eles, né? A gente não vai escapar disso, eu acho. Você falou aí agora há pouco a respeito de encaixotar os rios. Houve o encaixotamento do trecho do Botafogo, que era ali da 83 até para baixo da Anhanguera, foi no governo municipal do Índio. Artiaga, ele fez aquela caixa de concreto. E é uma caixa que não é só a lateral, é uma caixa mesmo. O piso também mata as nascentes naquele trecho ali. E encaixotado daquele jeito, a água ganha uma velocidade incrível. Então, cai e vai rápido. Então, ela chega muito rápido lá no estuário dela, onde ela deveria, né, chegar mais ou menos, porque vai chegar com velocidade, com uma intensidade muito grande. E quando ele chega lá embaixo no meia-ponte, né, o meia-ponte em geral também já está com volume muito acima do normal e a própria água do Botafogo não consegue dar vazão, e aí vai subindo, a enchente vai subindo, né, também, né, vai subindo o volume do rio no sentido para cima, né, de montante dele também, porque está tudo cheio, tudo degradado, né. Esse encontro aqui, ele tem uma finalidade, o ideal dele é muito interessante, mas parece que assim, é uma discussão que reúne acadêmicos, reúne apaixonados pelo tema, mas a execução de qualquer ideia que surja desse tipo de encontro depende da política. Os políticos vão participar, aqueles que têm
a chave do cofre, que podem fazer projetos para tornar realidade o que esses encontros discutem, eles participam? Há entusiasmo da parte deles? Acho que de uma parte sim, tem tido uma receptividade, né? Acho que é importante dizer que esse projeto Cidades Resilientes, ele é financiado por uma emenda parlamentar da vereadora Sabrina Garcês e está sendo, né? Então ele é um projeto patrocinado pela prefeitura, né? E embora, né, esteja sendo executado por instituições da sociedade, pela universidade e tal, mas então assim, partiu da Câmara Municipal, né, a iniciativa. Importante lembrar que a Sabrina foi a relatora do plano diretor, né, da revisão do plano diretor, então é uma pessoa que está muito engajada nessas discussões urbanas também, e a gente está convidando os gestores municipais, estaduais, acredito que a gente vai ter uma boa participação deles lá, e fizemos o convite e esperamos ter a presença, se tudo der certo, do prefeito eleito, porque nossa intenção, mas mesmo que ele não possa ir por algum problema de agenda, de uma maneira ou de outra, a ideia é que esse documento, o documento resultante, né, do projeto, o relatório, seja entregue para o prefeito eleito, para o Sandro Mabel, porque é isso que você está dizendo, né? Cabe, na verdade, à prefeitura, né, assumir a frente, tomar a frente, né, as rédeas desse processo e conduzir essa discussão. O objetivo do projeto é exatamente o de funcionar como um pontapé inicial, né, de começar uma discussão que ainda não estava acontecendo em Goiânia, mas que a gente espera que, da agora para frente, engrene. A gente sempre fala da água. Quando está chovendo muito, a gente lembra que tem água. Daí, quando seca, como secou agora, a gente já fala da falta d'água. Aqui, Goiânia, graças a Deus, não sofreu por conta do grande reservatório que foi construído no governo anterior, que é ali do João Leite, né? O reservatório do João Leite, que estoca uma água que dá para abastecer bem, suportou bem essa passagem de 6 meses de seca. Mas a gente tem outras lembranças que são muito pouco lembradas, que é o lixo também, ou seja, o descarte do que a sociedade produz. O Washington Novaes, o seu pai, ele foi secretário de Meio Ambiente em Brasília. Uma das conversas que eu tive com ele, ele dizia, olha, planejamento urbano, ele tem que começar, qualquer planejamento tem que começar pelo meio ambiente. Essa era a visão dele, uma visão de um estudioso da causa. Mas não é isso que a gente vê. Ou seja, faz-se o projeto e depois, se puder encaixar o meio ambiente naquele projeto, vai. Sim. Sim, porque é isso, né? O meio ambiente ainda é visto muito como um obstáculo, né? E não como algo que é fundamental para a vida da cidade, para todos nós, né? E que deveria ser pensado em todos os aspectos da vida urbana e do planejamento da cidade, né? Mas você citou aí também a questão da seca, da estiagem. Isso é uma das questões também que a gente aborda no relatório do projeto e que eu acho importante salientar. Porque, assim, né, claro, Goiânia, em relação à questão das mudanças do clima, assim, vai ter desafios com os quais vai ter que lidar tanto do ponto de vista dessa época agora, da época de chuva, quanto da época de seca, né? Mas, assim, a gente chama atenção para isso no relatório, talvez aqui os problemas mais graves que a gente vai ter estejam relacionados à seca e não a chuvas. Claro que a gente vai ter esse problema, né, que a gente está tendo agora de precipitações extremas e a cidade tendo que enfrentar essa questão das enxurradas, dos alagamentos, das enchentes, mas a seca, o que a gente viu esse ano, né, foi um prenúncio do que está por vir aí, né? Assim, essa seca desse ano, né, o CEMADEM, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o Centro de Monitoramento e Alerta para Desastres Naturais, soltou uma nota técnica, né, em agosto, em que eles fizeram uma avaliação em que eles mostraram que a seca desse ano foi a seca mais grave em 50 anos no Centro-Oeste, né? E aí tem várias consequências disso para a gente, algumas das quais a gente sentiu aqui esse ano. Primeira e possivelmente a mais séria com a qual a gente vai ter que lidar, a poluição do ar. Né? Nós tivemos, né, um episódio extremo, inclusive, que foi no dia 25 de agosto, quando teve aquele episódio das queimadas no interior de São Paulo, e que grande parte da fuligem, por causa da direção dos ventos, acabou soprada para cá, né? E a gente teve um pico ali de poluição, né, na forma ali
o produto da queima da biomassa, assim, ele gera vários poluentes, né? Mas o mais nocivo deles é o chamado material particulado fino, né? Que são partículas abaixo de 2,5 micrômetros, né? Que, como elas são muito pequenas, elas penetram a gente respira elas e eles penetram no pulmão, nos alvéolos, e tem comprovadamente uma série de efeitos nocivos para a saúde aí, começando por doenças respiratórias, mas também doenças cardiovasculares e também risco aumentado de vários tipos de câncer, né? E a gente teve um pico, por exemplo, naquele 25 de agosto, né, pelo monitoramento que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente faz, que foi muito alto, né? E como a gente, e aí o que a gente tem, né, assim, na seca? A gente tem o ar seco, né, que por si só também já causa danos às vias respiratórias. A gente tem o agravamento da poluição do ar, né, e a gente tem essa poluição agravada pelo fato de que o risco de incêndios e a ocorrência de queimadas se multiplica, né? A gente teve esse ano um recorde, né, de focos de incêndio no Brasil e no Centro-Oeste. E aí também não é só um problema das queimadas aqui. Claro que as queimadas aqui têm um peso maior, mas, né, os modelos atmosféricos aí e os estudos científicos mostram que as queimadas que acontecem na Amazônia vêm para cá também, esse material particulado, né, dependendo da época do ano e tal. Então essa questão da poluição do ar é uma questão com a qual a gente vai ter que se preparar para lidar, porque, né, causa esses problemas. Além disso, e aí junto com isso, né, sobrecarrega o sistema de saúde, né? Então acho que é uma das coisas que a gente sugere no relatório também, isso, da necessidade do Sistema Único de Saúde, aí do Estado e da Prefeitura, né, terem um planejamento específico voltado para a questão da poluição do ar e para os problemas que ela causa, né? Para poder emitir alertas e para poder a população também aprender a se precaver, né? A gente precisa entender que o planeta é um só, né? Ou seja, o meio ambiente não tem fronteira, ele não respeita limite. Foi muito sucesso uma música do Caetano Veloso, né, Reconvexo, que ele fala que ele fez uma observação e colocou na música que ele estava em Roma e começou a perceber a poeira chegando. Não, isso daí está vindo do Saara. Disseram para ele, está vindo do Saara. Falei, mas está lá o Saara, como é que vem a poeira aqui? Vem. Então, quer dizer, o planeta é um só, atravessa. A poeira do Saara atravessa o oceano e vai bater nos Andes, ajuda a formação das chuvas nos Andes, né? Quer dizer, que ajuda na formação e abastecimento dos rios da bacia amazônica. Então, somos interligados, tudo tem, ecossistema mesmo, né? As coisas estão imbricadas uma com a outra. É preciso que essa ideia de junção de fatores seja disseminada, para que ninguém possa imaginar que o que eu faço aqui só termina e só eu sofro as consequências, né? Sim, porque é isso, né? Todos nós temos temos culpa, né, de certa forma, né, porque é isso, né, nós somos consumidores, né, os produtos que a gente consome têm impacto sobre o meio ambiente, né, as ações que a gente faz no dia a dia, todo mundo anda de carro, todo mundo anda de ônibus, todo mundo, né, essas coisas têm seus impactos, né, e é claro que, de alguma forma, as nossas ações sempre vão ter, porque justamente elas estão conectadas com o meio, né, elas não estão separadas, né? Mas eu acho que a gente precisa, acho que até parte de um aperfeiçoamento do próprio processo democrático, assim, né? Das pessoas, de que essas decisões, assim, claro que as nossas ações vão ter impactos, né? Mas essas decisões, elas precisam também ser tomadas de forma mais democrática, porque também o que acontece muitas vezes é que o impacto que é causado beneficia poucos e prejudica muitos, né? E as decisões não são tomadas por aqueles que são prejudicados, né? Às vezes, né? Nós democratizamos o lucro, socializamos o prejuízo, né? Quer dizer, o que é de uns... Mas você é geógrafo e a questão, a gente está tratando da cidade, mas a cidade, como eu disse há pouco, nós também não estamos desconectados. Não estamos. Nós estamos conectados a todo o meio urbano, meio rural, tudo, ao planeta todo. E a gente viu também o nosso cerrado sofrendo muito. Eu não sei porque até hoje o cerrado não entrou na Constituição como um bioma a ser preservado. A Mata Atlântica foi, o Pantanal e a Amazônia foi, e a Amazônia foi. Nem nós, nem a Caatinga, nem o Centro-Oeste aqui, nem a Caatinga viraram biomas
preserváveis, respeitáveis, né? Não foi. Isso. E nós tivemos destruição, estamos tendo destruição, né? Lá, o que acontece lá nos afeta aqui, afeta todo o país. Sim, é isso, né? A Constituição brasileira teve essa coisa meio bizarra disso. Quando a Constituição foi feita, os três biomas foram considerados superiores, né, talvez. Faltou força política, né? Talvez, né? E o Cerrado e a Caatinga ficaram de fora, e isso nunca mais foi para frente depois, né? Mas a situação do Cerrado é muito, muito grave, né? Assim, porque nós já temos hoje aí mais ou menos, né, 50% do Cerrado já foram desmatados, foi removida a vegetação original, né? Enquanto que, por exemplo, na Amazônia, esse número é de 20%, né? Uhum. E além disso, além dos 50%, tem um agravante, né, que é o fato de que esses 50% que restam são bastante fragmentados, né? Diferente também da Amazônia, onde você ainda tem imensas áreas contínuas, né, de floresta. No Cerrado é bem mais fragmentado, né? Goiás é um caso nesse sentido, assim. O que a gente ainda tem aqui é muito fragmentado, você não tem grandes áreas contínuas mais, né? Eu quando eu vejo aquelas estatísticas que dizem, olha, houve redução no desmatamento. É como se fosse uma pessoa com febre, ele teve 3 graus, aumentou 3 graus. Não, agora ele só aumentou 1, não, já foram 4, né? Só aumentou mais, não, agora estamos diminuindo o aumento da febre. Não, aumentou mais 1 grau. Então, diminuiu o desmatamento? Não, tinha que chegar a 0 para poder começar a reflorestar. Então, são formas de divulgar, às vezes para reduzir o impacto, né? Causar uma boa impressão, mas na verdade é preciso que haja um trabalho de preservação, né? Não é só de diminuir a destruição. Precisa de fato, né, avançar, porque inclusive outro aspecto das mudanças climáticas, né? Assim, a gente em geral fala das mudanças climáticas globais, né? Que são resultado, né, do acúmulo de gases que tendem a aumentar a temperatura do planeta e tal, e isso de fato tem um impacto, mas a gente tem também mudanças regionais, né, assim, que se somam a essas globais para agravar esses problemas, né? Tem estudos que mostram isso, que existe um efeito também das mudanças ambientais aqui, né, que também contribui para a temperatura aumentar, para a gente estar mudando o regime de chuva, né, para todas essas coisas que estão acontecendo, né? Pedro, uma coisa que é comum nas grandes cidades, e Goiânia também não foge, é a conurbação. Ou seja, eu acho que as cidades não podem crescer infinitamente. Elas deveriam ter um tamanho, por lei deveria ter uma área de transição, depois uma área verde, daí a outra cidade, mas não. O poder do capital, às vezes, faz com que a Câmara aprove a ampliação da mancha urbana, né? Amplia um pouco mais, faz um loteamento já muito mais longe, e vai sumindo aquilo que poderia dar um conforto térmico e ambiental para a cidade. Sim, perfeito, assim, né? Eu acho que, assim, o certo seria a cidade não ocupar novas áreas, né? Se a população precisar crescer, que a gente adense a cidade, que a gente ocupe as áreas que não estão ocupadas dentro daquilo que já é a mancha urbana, né? Mas é isso que a gente estava falando antes, né? Assim, esse processo sempre se dá de uma forma muito, muito desordenada, né? Muito pouco controlada, assim, a força da especulação imobiliária, né? É imensa, é muito difícil o poder público se contrapor a isso, né? Não consegue ter a força necessária para se contrapor a isso, porque em algum momento a gente vai precisar parar de crescer. O planeta é um só e o planeta não cresce, né? Como é que a gente... Né? Você integra uma ONG, que eu achei um nome muito interessante, que é o Instituto Iandé Verde. Isso. Iandé, você me explicou que é casa, né? Em Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. O Iandé é uma instituição recém-criada, um grupo de pessoas interessados na questão ambiental, questão do desenvolvimento sustentável, principalmente, e tem como missão, como foco principal, produzir informação
sobre a questão ambiental e informação que possa contribuir com a discussão de encontrar caminhos mais sustentáveis para o desenvolvimento, né? Então, esse é o primeiro projeto que o Instituto está executando, junto com outros parceiros aí, o IDESA, que é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental, e junto com duas instituições muito importantes, que são a UFG, né, através do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que tem um projeto grande hoje aqui no Cerrados, que é a Iniciativa Cerrados. E eles se juntaram para a gente produzir esse relatório que a gente está divulgando agora e para realizarmos o fórum que acontece dia 25 e 26. Nessas discussões, o que você destacaria? Você olha, esse tema aqui, o que nós vamos tratar nisso daqui, as pessoas que virão para cá, a discussão é um foco muito importante. O que você destacaria? Então, o objetivo principal do evento é fazer essa discussão sobre Goiânia, né? Mas, para fazer isso, a gente vai falar do todo, né? Então, a gente vai ter um painel, por exemplo, falando sobre impacto das mudanças climáticas no Cerrado. E aí vamos ter duas especialistas, pessoas que estudam isso a fundo, para explicar para a gente hoje, assim, dentro daquilo que é o melhor conhecimento de que a gente dispõe, né? Como é que a gente está vendo essa questão da mudança climática no Cerrado especificamente, né? Vamos também trazer o que é de certa forma, um caso de sucesso, entre aspas, né? Que é o município de Niterói. O secretário do Clima da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, vai estar com a gente e vai tocar um dos outros painéis, exatamente contando como é que Niterói já há alguns anos vem conduzindo essa discussão sobre mudança climática, porque Niterói é um dos municípios que está mais avançado nessa discussão, tem um plano de mudanças climáticas muito bem elaborado, já em vigor, e tem uma série de ações acontecendo já a partir disso. Claro que é um contexto muito diferente do nosso, né? Uma cidade litorânea e que tem muitos morros, montanhas, né? Mata Atlântica, mas em termos institucionais, né, e do processo que aconteceu, a gente acredita que pode ser, que é uma referência positiva e que pode nos ajudar a construir o caminho que a gente precisa construir para Goiânia, né? Então a gente vai ter isso também como um exemplo e uma referência, né? E também durante o evento o relatório Goiânia Resiliente, que é esse relatório que a gente produziu, vai ser apresentado e discutido com o público e com os especialistas que vão estar lá, para que a gente possa, né, a gente divulgou uma versão preliminar desse relatório, e aí a ideia é, depois do evento, retrabalhar ele para a gente consolidar uma versão final que possa ajudar a cidade a fazer esse debate, né? Então esse é o que vamos fazer. No Brasil, então, hoje, a referência de avanço na questão de solução de problemas de meio ambiente seria Niterói. Porque me ocorre aqui que toda vez que fala em transporte coletivo, usam Curitiba como exemplo. Não, Curitiba é o melhor sistema, Curitiba é o melhor. Então, mas claro que todas as cidades grandes precisam de um sistema de transporte eficiente, mas todas as cidades, até as pequenas, precisam de uma gestão ambiental muito boa, né? E aí essa é uma outra discussão que dentro desse debate maior das mudanças climáticas, Goiânia também precisa fazer, né? Porque em geral, assim, né, quando a gente lida com as mudanças climáticas, né, a gente fala em dois processos paralelos e interrelacionados, mas que são coisas diferentes, né? Que é mitigação e adaptação, né? Mitigação é a gente tentar diminuir a contribuição que a gente dá para a mudança do clima, ou seja, tentar diminuir as emissões da cidade, né, basicamente, né? E a adaptação diante das mudanças que são inevitáveis, como que a gente enfrenta elas, né? Então, mas essa discussão da mitigação também tem que ser feita, né? Porque Goiânia, assim, se a gente pegar, a gente tem, né, inclusive o site, né, do Sistema Brasileiro de Emissões, né? Se quiser entrar lá, qualquer pessoa pode entrar e ver como é que se compõem as emissões de cada cidade ou de cada estado, né? E no Brasil, enquanto que no Brasil a maior parte das emissões é gerada pelo desmatamento, né, essa é uma característica, né, do Brasil nesse sentido, Goiânia é diferente, como a maioria das capitais e das regiões metropolitanas, em que a maior parte das emissões vem da poluição veicular, né, e industrial, né, e uma parte dela aí do nosso sistema público de transporte que também vai precisar ser repensado, né, para se tornar mais
mais ambientalmente amigável, né? Parar de queimar diesel ao longo do tempo, né? Já demos um primeiro passo com uma parte da frota. Hoje a gente já tem um pedaço da frota elétrica, né? A tendência é que ela se eletrifique cada vez mais, né? Mas precisa ser discutido isso também, né? A gente fala disso daí, falamos da água, falamos da seca, estamos falando do meio ambiente, né, da zona rural, né, das queimadas, mas há as questões urbanas que precisam ser resolvidas, tratamento de esgoto e a destinação de lixo. Né? Também. Isso também faz parte das discussões. As cidades grandes precisam resolver isso, né? Precisam. Em relação, vamos começar pelo lixo, né? Inclusive porque o lixo especificamente, nesse caso, é uma grande fonte de emissão, né? Porque na decomposição do lixo, né, da matéria orgânica, você emite gases que são gases causadores do efeito estufa, principalmente metano, né? E Goiânia, nesse sentido, gera muito metano no aterro sanitário, porque esse gás não é captado hoje, né? Poderia virar dinheiro, poderia virar energia, né? Então temos que pensar nisso também, inclusive porque a vida útil do nosso aterro ela está chegando ao fim, inclusive, né? A prefeitura tem discutido, né, já caminhos, como é que vai, né, se vai ampliar, se vai construir outro e tal, mas é uma discussão que tem que levar em consideração essas questões, mas que começa antes também, né, na história da reciclagem. É impressionante, né, assim, como até hoje a gente continua patinando na questão da reciclagem, né, e é isso que você fala, é dinheiro também, né, é dinheiro que está jogando fora, em todos os sentidos, né, materiais que poderiam ser reaproveitados, materiais que por não serem reaproveitados custam para o poder público, né, o sistema, né, manter o sistema de coleta e de destinação dos resíduos, né, a gente poderia, né, se a gente conseguisse reciclar mais, a gente não precisaria ter esse aterro talvez pudesse durar mais, né, enfim, e é impressionante como essa questão da reciclagem é uma questão que é óbvia e é falada há tanto tempo e a gente ainda não consegue, né? O sistema de Goiânia é muito precário, né? A gente tem a coleta seletiva, mas é muito precária, né? Não recicla uma quantidade insignificante, né, do lixo da cidade ainda, né? Quem faz um trabalho bom são os catadores de recicláveis. Eles é que fazem ajuda nessa reciclagem, que poderia ser um trabalho do poder público, né? E teve a associação feita, foi uma ideia do seu pai, feita do Washington Novaes, feita com a Universidade Católica. Isso. Tinha cooperativa de recicladores. Lá na região leste, no Jardim Dom Fernando. Ela ainda existe, essa cooperativa, existe. Mas era isso, era a ideia que fosse um projeto piloto, né? E que pudesse servir como referência para expandir, mas nunca passou daquela unidade, né? Eu lembro até de telhas que foram construídas com material reciclado. Que substituem as telhas de fibrocimento, as telhas, que era feito com restos de plástico, né, lá da usina, né. Então isso é uma coisa. O esgoto que você mencionou também é outra, né. E Goiânia tem, né, hoje um plano de saneamento em vigor, que é de 2019, que aliás é até uma outra indicação do relatório que a gente sugere, de que o plano seja revisado, porque ele, apesar de ter sido feito em 2019, ele não leva em consideração a questão de possibilidade de mudança climática, de estiagens mais graves e tal, e embora, como você disse, a cidade hoje tenha uma situação relativamente confortável, mas nas últimas secas a gente tem, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente hoje tem um sistema de monitoramento e alerta, né, e a gente entrou já em níveis de alerta em relação à possibilidade de escassez, até porque o sistema não é interligado, né, uma parte grande da cidade ainda depende da captação que é feita no Meia Ponte, né, lá na região noroeste, e aquela captação ela não tem represamento, né, e então se o nível do rio baixa muito, ela pode entrar em níveis críticos, né, então uma indicação que a gente dá é de reavaliar essa questão dos próprios cálculos usados, né, para a questão do abastecimento de água também, para entender se a gente não precisa trabalhar com números mais conservadores, no sentido de estar preparado para eventuais diminuições do volume, né? Então isso é uma outra questão, né? A sociedade, ela precisa entender, tudo que ela faz, ela que sofre, os bens e os males que ela
provoca. Eu espero que a gente, depois que passar isso daí, que algum relatório, alguma decisão desse fórum for tomada e que o poder público se comprometer em cumprir ou pelo menos seguir alguma trilha aberta nessas discussões do próximo dia 26, que a gente possa trazer alguém aqui, ou você mesmo, a trazer conclusões que ajudem a cidade a encontrar uma vida melhor para todos nós. E quem sabe alguém da prefeitura, né? Já se comprometendo. Quer dizer, vai ser o Fórum Cidade Resiliente, Fórum Goiânia Resiliente, que vai ser dia 25 e 26, né? Vai ser onde? Vai ser na Universidade Federal, no auditório do Instituto de Estudos Socioambientais, que fica lá no Campus 2. Acho que é importante dizer que o evento é aberto, né? Qualquer pessoa que queira participar, que tenha interesse. E o relatório está disponível no site do projeto, que é www.goianiaresiliente.com. Então vamos escrever. Isso. E o relatório está lá para ser baixado, lido, para a gente poder discutir ele lá no dia 25 e 26. E também pelo site, quem quiser já pode se inscrever para o evento. É gratuito, é aberto, mas pode fazer sua inscrição lá já no site também. Já estão abertos. O site é o mesmo? Mesmo, goianiaresiliente.com. Uhum, tá. Pedro Novaes, eu só tenho que agradecer muito a sua presença aqui, essa conversa, esclarecer tanta coisa. A gente fala tanto em meio ambiente, fala em tanta mudança climática, a gente sofre com isso, mas as pessoas, mudar é mais difícil. O clima está mudando e as pessoas não mudam, né? São resistentes demais, não são resilientes, são resistentes demais a essas mudanças que implicam também mudança de comportamento, né? Também, também. É porque acho que é isso, né? As pessoas a gente ainda vê muito esses problemas como um problema que vem de fora, né? Com os quais a gente não tem a ver. Quer dizer, só tem a ver quando nós somos afetados, né? Quando o meu carro para na rua porque, né, tem uma enxurrada e eu não consigo atravessar, eu fico chateado e vou culpar alguém, né? É bem quando para, né? Porque às vezes é levado. Às vezes é levado, infelizmente tem acontecido isso, né? E é um pouco esse processo, né? Da gente se dar conta de que a gente tem a ver com isso também, né? Não só quando a gente é afetado, mas porque a gente também está nas causas desses problemas e a gente tem que tentar contribuir para diminuir, né, essas causas, né? Acho que é isso. Mas queria muito agradecer aqui a oportunidade, ótimo poder conversar, muito bom o papo e estamos à disposição. E reforço o convite para todo mundo participar do evento dia 25 e 26, que acho que as discussões vão ser excelentes lá. Fórum Goiânia Resiliente. Pedro Novaes, geógrafo, pesquisador ambiental, foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado. Espero que você que acompanhou essa conversa tenha gostado, aprendido e possa começar a se conscientizar que também você é parte da solução, porque do problema você é desde que nasceu. Foi um prazer estar com você. Por favor, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para continuar produzindo assuntos, materiais interessantes. Foi um enorme prazer e até a próxima edição do Pode Tudo. Apoios Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.